Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como criar classes locais. O que é uma classe local? É uma classe que você cria dentro de um programa. Então como que você faz? O primeiro passo é criar a definição da classe e depois a implementação. Na definição você declara os seus atributos e métodos, tá? Só que não declara a implementação do método. A implementação fica separado, tá? Numa segunda parte. Então, aqui para começar a nossa definição, a gente coloca class, o nome da nossa classe. No caso aqui eu vou colocar LCL underline cliente, vai ser uma classe de cliente, tá? Por que LCL? Por que esse prefixo? Porque é uma classe local, então local class, tá? Quando eu usar vários includes no meu programa e eu colocar essa classe dentro de um include e declarar a variável que vai receber o objeto dessa classe no include top, por exemplo, quando eu separar, né, os componentes do meu programa, eu costumo colocar a classe como GCL, tá, de Global Class, dentro do programa, tá? Então você tem essas duas opções, LCL ou GCL, tá? Você pode também usar ZCL para classe, só que eu costumo separar esse tipo de classe para classes globais no SAP inteiro, que a gente cria lá na EC24, tá? Que eu vou explicar depois. Então, uma classe dentro do programa, ou você usa LCL ou GCL, tá? Aqui você coloca definition, fecha a classe, end class. Então aqui na linha 3 você está abrindo a definição e na linha 4 você está fechando. Aqui dentro, você vai declarar seus atributos e métodos, só que apenas a assinatura do método, tá? A implementação a gente vai fazer em outro lugar. Então, para você declarar os seus atributos, você coloca private section, porque esses atributos serão privados. Essa classe de cliente que eu estou criando, ela vai ter sets e gets, tá? É uma classe comum que você vai encontrar por aí, tá? Na orientação objeto, nessas linguagens. O que essa classe tem? Ela tem atributos privados e métodos públicos que acessam esses atributos, tá? Porque lembrando, no encapsulamento, você não pode acessar atributos privados de fora da classe. Você tem que usar métodos para isso, né? Caso você queira fazer esse acesso. Então, por isso que a gente tem que criar os métodos públicos para poder acessar esses atributos privados, tá? E são dois métodos que você vai criar por atributo. Um set para você colocar um valor lá dentro daquele atributo e um get para você pegar esse atributo e retornar para quem está chamando. Então, o primeiro atributo aqui vai ser o CPF. Então, coloca aqui data. Se fosse uma variável local num programa, você colocaria ld underline CPF, certo? Só que isso aqui é um atributo de uma classe. Então, você coloca md. O tipo vai ser char11. E o segundo atributo vai ser o nome do cliente, tá? Tipo string. Pronto. Declaramos aqui os nossos atributos. Agora a gente vai declarar as assinaturas dos nossos métodos. A assinatura é o nome do método, tá? O nome, quais parâmetros ele tem. Esses métodos serão públicos. E método público você declara dessa forma, ó. Coloca aqui public section, coloca methods e vai começar a declarar os seus métodos. O primeiro método vai ser o set CPF, tá? Esse set CPF vai receber um parâmetro aqui. Como que eu importo um parâmetro? Coloca importing, tá? Aqui no importing vai ter o id, underline CPF, I porque você está importando, e D porque é uma variável simples, tá? Que você está importando. Se fosse uma estrutura, ia ser IS. Se fosse uma tabela interna, IT, e assim por diante. É como se fosse uma função, né? Type char11. O parâmetro aqui que está entrando nesse método tem que ser compatível com o atributo que a gente vai colocar esse parâmetro lá dentro, né? Então, se eu vou colocar esse parâmetro IDCPF dentro do nosso atributo privado,
eles têm que ser o mesmo tipo, tá? Tem que ser compatíveis. Agora eu vou declarar o nosso segundo método, que é o getCPF. O getCPF vai retornar o CPF que está dentro do atributo para fora, para quem está chamando. Quando eu faço isso, quando eu retorno um valor, a gente coloca returning value. Tá? Aí fica assim. E como é returning, você coloca um R aqui, tá? RD underline CPF. Beleza? Vou fazer a mesma coisa agora para o nome. Então, set nome. Aqui eu vou mudar tudo para nome. E o tipo vai ser string. Pronto. Terminamos aqui a declaração dos nossos métodos. Agora, a gente tem que fazer a segunda parte da classe, que é a implementação. Como que você faz? Class, o nome da sua classe, implementation. Aqui você fecha a implementação e aqui dentro você vai declarar a implementação desses métodos, tá? Atributos não precisam de implementação, só a declaração é suficiente. Agora, métodos, você precisa colocar um código e esse código vai ser executado quando você chamar esse método. Então, nosso primeiro método aqui é o setCPF. Então, você coloca method setCPF, fecha o método e aqui dentro você coloca o código. Como eu estou setando o CPF, eu vou importar um parâmetro, que ele está aqui, e vou colocar dentro do atributo que tem o CPF. No caso, md underline CPF. Ó. Eu declarei aqui o md underline CPF. Ele vai receber o parâmetro. Tá? Você pode também complementar aqui, colocando me tracinho maior. Tá? Você está referenciando o objeto que você está. Né? Se esse atributo fosse estático, aí você teria que colocar a classe, né? No caso aqui. Você colocaria assim, se fosse um atributo estático. Só que ele não é estático. E eu vou explicar vou dar um exemplo de atributo e método estático em outro vídeo, tá? Como isso aqui não é estático, ele é de instância. Você pode colocar me dessa forma, tá? Tem muita linguagem que você usa this aqui, tá? Mas no ABAP a gente usa me. Beleza? Vamos fazer o get CPF. O que o get CPF vai fazer? Ele vai retornar o CPF, tá? Nesse parâmetro aqui, ó, rd underline CPF. Então, como a gente vai retornar, e esse é o atributo de parâmetro de retorno, a gente coloca aqui md CPF, vai entrar no rd CPF. Isso aqui é o retorno, tá? Nas linguagens que tem por aí, você usa return e o valor que você quer retornar, né? Vamos por aqui. 1, 2, 3. Você usaria assim, só que no ABAP isso não existe, tá? Você tem que colocar o atributo que vai retornar o valor, tá? O return você pode usar quando você quer sair do método, tá? Vamos supor que você tivesse um código aqui, depois do return. Esse return vai forçar você sair do método, mas ele só faz isso. Ele não retorna valor, tá? O que retorna de fato é a variável que você definiu, o atributo, né? Aqui, ó. Que você definiu como returning, tá? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o setNome e getNome. Pronto. Definimos aqui o nosso setNome e getNome. Agora, tanto a nossa definição como a implementação da nossa classe estão prontas. Vamos ativar para ver se está tudo certo. Beleza, nenhum erro foi encontrado. Agora a gente vai para a parte de usar essa classe para alguma coisa. Como eu estou num report, eu vou colocar aqui o evento Start of Selection para a gente começar desse ponto quando a gente executar esse report, né? E para usar essa classe, primeira coisa, eu preciso criar uma variável que vai receber esse objeto, tá?
Então, data, LO underline client 1, LO porque é um objeto local, né? Local object, cliente 1, type have to, o nome da minha classe. Quando você cria uma variável para receber um objeto, você usa sempre type have to, não pode esquecer o have to, tá? Senão ele não vai funcionar. Então aqui a gente criou a variável que vai receber o objeto. Isso aqui ainda ela não tem um objeto, ela está vazia, tá? Para você criar um objeto dessa classe, você coloca o nome da variável que vai receber o objeto igual new e o nome da sua classe, tá? Aí você fecha aqui. Pronto, dessa forma você está instanciando, né, essa classe e ela vai ter um objeto dentro dessa variável aqui, ó. Tá? Essa instrução new, a classe cria um objeto. Aqui a gente tem um objeto. Então, a partir desse momento, a gente pode chamar os membros desse objeto. Então, eu posso colocar aqui, como são membros de instância, não são estáticos, é dessa forma que você chama. Vou dar um Ctrl espaço e ele te mostra o que está disponível para ser chamado. Eu posso chamar o getCPF, getNome, setCPF, setNome. Por que não está aparecendo aqui os atributos privados? Porque eles não podem aparecer aqui, né? Não pode chamar eles, eles são privados. Eles só podem ser acionados, lidos ou gravados, né, dentro da própria classe, tá? Aqui a gente não está setando aqui o atributo porque a gente está dentro da classe. A gente está retornando aqui o atributo porque a gente está dentro da classe. Então, privado, ele te dá essa proteção, tá? Público, você já pode chamar de qualquer lugar. Eu estou fora da classe. Então, eu posso chamar apenas isso, tá? E tem o protegido aí, que é outra situação. Então, vamos lá, vamos setar o CPF. Eu posso dar o Ctrl espaço aqui para ele já puxar o atributo que esse método tem. E vou passar um CPF aqui, ó. Ponto. A partir desse momento, eu estou passando um CPF aqui no parâmetro desse set CPF. Ele vai chegar aqui no set CPF, vai copiar esse parâmetro aqui para o nosso atributo privado e tá colocando lá o CPF. Se eu quisesse pegar esse CPF, coloca aqui o nosso objeto, getCPF, e ele vai ser retornado aqui. Eu posso criar uma variável aqui, posso dar um write também, tá? Para já retornar, já escrever na tela o que está sendo retornado, no caso do CPF. Vamos testar? Olha lá. Então escreveu o CPF que a gente tinha atribuído aqui nessa linha, tá? Do jeito que a classe está aqui, como a gente tem atributos privados que não podem ser manipulados de fora da classe, mas a gente tem métodos setGet, a gente pode manipular esses atributos à vontade, né? Então, se eles estivessem públicos, ia ser a mesma coisa. Tá? Mas isso aqui é normal, tá? O pessoal cria a classe dessa forma. Mas caso você queira realmente proteger esses atributos para não colocar nenhum valor inválido dentro deles, você poderia colocar uma regrinha lá no método set. Assim você não deixa entrar nesses atributos valores inválidos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um CPF inválido, né, esse CPF também não é válido, tá? Mas ele tem 11 casas, por exemplo. Pelo menos o tamanho dele está certo. Se eu passasse 1, 2, 3, aceitaria? Vamos ativar e executar. Olha lá, aceitou. Por quê? Não tem nenhuma validação no método set. Se eu quisesse colocar aqui uma regra, eu poderia, ó. Se o tamanho desse CPF, desse atributo aqui, ó, se o tamanho dele não for 11, eu posso sair desse método, ó. Eu não vou nem atribuir esse CPF que está entrando no nosso atributo. Então eu tenho uma regra aqui que não permite o CPF entrar se não tiver 11 casas. Vamos ver se funciona? Olha lá, não atribuiu. Por quê? Ele não tem 11 casas. Vamos colocar aqui 11 casas?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Vou executar. Agora sim. Então, faz sentido, tá? Se você quiser colocar uma regrinha aqui no seu set, para não deixar entrar nenhum atributo inválido, você pode, tá? Poderia dar uma mensagem aqui também. Mesma coisa com o retorno. Se você quisesse criar um método aqui para retornar o CPF de forma formatada, o get CPF formatado. Então você poderia colocar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, concatenate. O meu CPF, ele tá aqui no MD CPF. Então eu quero pegar aqui a primeira parte, a segunda, a terceira, então pego 3 e pulo 0. Pulo 3, pego mais 3. Pulo 6, pego mais 3. Pulo 9 e pego 2. Acho que é assim, né? Vamos ver. Vou jogar resultado dessa concatenação. Ah, e tem que colocar a pontuação também, né? Então vamos lá. Aqui é um ponto. Aqui é ponto. E aqui é o tracinho. Isso aqui eu vou jogar dentro do meu atributo, meu parâmetro de retorno, que é o RD underline CPF, tá? E vou só retornar dessa forma. Aqui eu coloquei a implementação, mas não a definição, né? Então vamos colocar aqui o nosso get CPF formatado. Vai ser assim. Agora, quando eu quiser um CPF formatado, eu só chamo esse método. Ou é get, né? Desculpa. Aqui é o set normal. E aqui é o get. Pronto. Vou chamar. Faltou um pedaço, né? Ah, essa variável aqui, ela tem que ser maior, né, pessoal? O CPF formatado tem 14. Então vamos aumentar um pouco aqui. Pronto. Então aqui eu retornei o CPF formatado. Então você pode colocar, incrementar o seu método get, tá? Para fazer alguma coisa a mais. E não só retornar o valor que está no atributo, tá? Então você pode fazer combinações aqui, né? Proteger seu atributo, né? Contra modificações inválidas, retornar de forma diferente. Então aqui você usa conforme a sua necessidade. Agora eu vou dar outro exemplo. Eu vou criar a classe pedido e vou adicionar o objeto cliente dentro do pedido. Então vamos lá. LCL underline pedido. Definição. Vou declarar aqui o nosso atributo privado, né? Que vai ser um objeto da classe cliente. Então, mo underline cliente. Type have to LCL underline cliente. Agora os nossos métodos públicos. Set cliente. Importa um objeto cliente. Type have to cliente. Agora nosso método público get cliente. Returning value RO cliente. Type have to LCL cliente. Tá? Agora vem a definição, a implementação da classe. Set cliente. E o get cliente.
O setClient, vou pegar aqui o IOClient, que é o parâmetro que está entrando, o objeto-cliente, e vou copiar para o atributo MAClient. Aqui no get é o contrário. Eu vou pegar aqui o parâmetro que é o retorno do cliente e jogo o atributo privado dentro dele, tá? Agora eu preciso criar uma variável que vai ser o pedido, vai receber o objeto pedido, né? Então LO pedido, LCL pedido. Vou criar aqui um objeto pedido. E agora eu posso colocar o meu cliente, vou comentar aqui, dentro do pedido. setClient e coloca assim, tá? Vamos ativar. Pronto. Então é outro exemplo que a gente está, em vez de passar um atributo simples, a gente está retornando um objeto cliente e a gente está, né, importando, aqui no caso é o setClient, está importando o objeto cliente e aqui está retornando um objeto cliente, tá? Aqui o nosso atributo também está privado. Se eu quisesse deixar ele como público, é só eu mover ele para cá, ó. Dessa forma, a gente consegue acessar diretamente, caso você queira, né? Você pode, além de acessar os métodos getSet, acessar diretamente. Aí você pode, por sua vez, né, acessar os membros desse objeto cliente. Olha lá, getCPF. Então você pode ir encadeando aqui, né? Se tiver objetos, você vai encadeando. Pá, 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 e assim por diante, tá? Concluindo, pessoal, a gente viu então como que a gente cria uma classe local dentro de um programa e como que a gente utiliza. A gente viu alguns exemplos aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.